chegamos à nossa quinta aula do curso Princípios Bíblicos de Liderança. Seja muito bem-vindo por aqui e hoje nós vamos falar sobre o maior líder que a humanidade já teve. Finalmente, gente, nós vamos falar sobre a liderança de Jesus. Nós estamos aqui nessa série de estudos, em todas essas aulas nós estamos vendo, nós estamos aprendendo sobre a vida de vários líderes da Bíblia. E nessa aula, na nossa quinta aula, nós vamos falar sobre a vida de Jesus, ou melhor, nós vamos falar um pouquinho sobre a principal característica da liderança de Jesus. Jesus foi o maior líder que nós já tivemos e ele nos ensina muito através do seu exemplo. Porém, hoje nós vamos falar somente sobre a principal característica de Jesus. Nós não vamos falar ainda sobre todas as características da liderança de Jesus, mas sim a principal característica que Jesus tinha e que todo líder precisa ter. Então, se você está assistindo essa série, se você está gostando, não esqueça de curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam adquirir esse conhecimento junto com você. E se você chegou nesse vídeo agora, não assistiu às outras aulas, não deixe de assistir. Volta lá, nós temos uma playlist aqui com todas essas aulas desde o início. Volta lá e assiste às aulas anteriores, que eu te garanto que você vai aprender muito, um aprendizado diferente. É um tipo de conhecimento que você não encontra em qualquer lugar, porque é um conhecimento poderosíssimo, porque vem da palavra. Aqui, o nosso Mestre Jesus e a nossa apostila é a Bíblia. Então, vamos lá, vamos começar. Então, gente, nós vamos abrir primeiro lá em Filipenses. Então, nossa leitura de hoje está lá em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Então, Filipenses 2, versículo 3. Olha só o que diz aqui. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E olha aqui, a partir do versículo 5, o título aqui na minha Bíblia está escrito assim: Cristo sendo Deus, humilhou-se. Olha o título, Cristo sendo Deus, se humilhou. Vamos continuar aqui então, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Detalhe, não foi qualquer morte, morte de cruz. Versículo 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que todos esses versículos estão nos dizendo? Que Jesus tinha humildade. E essa é uma característica que muito líder ainda não entendeu que precisa ter. Todo líder precisa dessa característica, gente, a característica da humildade. O verdadeiro líder precisa aprender a servir aos outros e não ser servido. É o que nós aprendemos com a liderança de Jesus. Jesus deixou muito claro que ele veio para servir. Ele não veio aqui para essa terra para ser servido. Se você deseja se tornar um bom líder, você precisa aprender esse princípio. E você precisa praticar isso no seu dia a dia. Muitos líderes estão querendo ser servidos ao invés de servir. E segundo a palavra,
segundo os princípios bíblicos, está errada essa forma de liderança. O líder precisa primeiro servir os outros. Então, só de ler esses versículos, nós já conseguimos tirar daqui 2 lições. Então, se você está com papel e caneta, anota aí. Quem não está com papel e caneta, pausa o vídeo, vai lá buscar e já começa a anotar aí as 2 primeiras lições destes versículos aqui. Primeiro, o líder humilde, ele não fica ostentando sua posição ou poder. E segundo, o líder sempre está pronto para servir. E Jesus foi um exemplo mais do que perfeito dessa verdadeira humildade. Jesus é todo-poderoso. Jesus é o Rei. E o Rei, o próprio Rei, veio aqui para essa terra para servir aos outros, para demonstrar a sua humildade tremenda. E quem somos nós? Quem somos nós, gente? Quem é você para querer ostentar o teu cargo, ostentar a tua posição? Jesus, que é Deus, não fez isso. Por que a gente vai fazer? E falar sobre a humildade é algo muito complexo, não é fácil falar sobre a humildade e também não é tão fácil e simples assim ser humilde. Porque nós vivemos, gente, uma sociedade que, para eles, para a sociedade, para a maioria das pessoas, a humildade, eles veem como um sinônimo de fraqueza. Muita gente vê a humildade como um sinônimo de fraqueza. Eu não sei o porquê esse tipo de mentalidade, mas as pessoas tendem a ter esse tipo de mentalidade. Quando vem uma pessoa humilde, elas atrelam essa humildade da pessoa à fraqueza. Porém, não é isso que está descrito na Bíblia. É onde a gente tem que começar a tomar decisões e seguir caminhos de acordo com a palavra. Porque de acordo com a palavra, a humildade não é e nunca foi sinônimo de fraqueza. De acordo com a palavra, a humildade é sinônimo de força, muito diferente do que as pessoas enxergam por aí. As pessoas enxergam a humildade de uma maneira muito errada. Então, a humildade é sinônimo de força e não de fraqueza. E sabe por que a humildade é sinônimo de força e não de fraqueza? Porque só é humilde aquela pessoa que é segura de si mesma. Quem é seguro, quem é autoconfiante e quem sabe muito bem quem é, tem mais tendência a ser humilde do que quem não sabe. A pessoa que é insegura, que não sabe quem ainda tem dúvidas sobre o seu próprio eu, a pessoa que não tem autoconfiança, ela tem dificuldade para ser uma pessoa humilde. Por que eu estou falando isso? Porque quando você sabe quem você é, você não vai se importar do que os outros vão pensar de você. E muita gente tem dificuldade em ser humilde por conta disso. Quer passar para os outros algo que não é e acaba perdendo a humildade aí no meio do caminho. Acaba se envolvendo ali com orgulho, acabam alimentando o ego. Por quê? Não se conheceram ainda, não sabem quem são inseguros, não têm autoconfiança. Jesus sabia muito bem quem ele era. Jesus sabia muito bem que ele era o próprio Rei. Jesus tinha certeza absoluta disso. E por esse motivo, ele não precisava provar nada para ninguém. E por esse motivo, ele manteve a sua humildade. Porque não importava o que as pessoas iam falar sobre ele e falaram, Que inclusive falaram. Ele sabia dentro do coração dele, ele sabia muito bem quem ele era. A autoconfiança, a segurança em si mesmo vai te ajudar a ter mais humildade. Vamos agora abrir nossa Bíblia em mais um versículo que está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Vamos lá. Aqui está escrito assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então a gente não observa só a humildade, né? Com essa humildade de Jesus, tem o doar-se. Jesus veio para doar-se em prol dos outros. E o verdadeiro líder, ele faz isso. Ele se doa, ele se dedica em prol da equipe, para a equipe, para o bem de todos ao seu redor. E é interessante de ver que Jesus, todas as vezes que se direcionavam a ele como rei, como grandioso, que era aquilo que ele realmente era, ele sempre falava, né? Ele sempre dava glória ao Pai. Ele nunca atraiu toda a glória para si mesmo. Por mais que ele sim, né, sempre foi o rei, mas ele nunca atraiu toda essa glória para si mesmo. Ele sempre glorificava o nome do Pai, o nome de Deus. E o que é o oposto da humildade? O oposto da humildade é o orgulho, é a soberba, né? É você ansiar toda a glória para si mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sei que é algo simples, é algo que a gente ouve muito, né, falar sobre isso. Só que mesmo assim, é muito fácil da gente deslizar nesse aspecto. Porque qualquer coisinha ali que acontece, a gente já tá ali massageando o nosso ego, né? É gostoso receber elogios. É gostoso quando o nosso ego é massageado. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha do inimigo. Ele usa o nosso ego contra nós mesmos. E você tem que estar atento a isso. Então, tome cuidado com os elogios que você recebe. O que eu sempre falo, gente? Tem uma diferença entre ser humilde e não dar valor a si mesmo, tá? Existe uma diferença. Então, ser humilde não significa não reconhecer o seu valor. Se alguém te elogiar, você vai tomar esse elogio para si, você vai agradecer a pessoa por esse elogio, porém você tem que ficar atento para que isso não alimente o teu orgulho e não te torne uma pessoa menos humilde. Mas os elogios que você recebe, você merece eles. São frutos do seu trabalho. Os elogios que você recebe são frutos do seu comprometimento, do teu profissionalismo. Então aprenda a receber elogios. Se alguém te elogiar, fala obrigada. Obrigada, agradeço, né? Não vai fazer igual aquelas pessoas que quando alguém elogia, a pessoa pega e fala, não, imagina, nem foi tudo isso. Eu nem sou tudo isso que você está falando. Isso para mim não é sinônimo de humildade, tá? Mas sim de uma pessoa que não reconhece o teu valor. Então, se alguém te elogiar, agradeça. Fale, né? Obrigada. Porém, tome muito cuidado para que este elogio não massageie o teu ego, não alimente o teu orgulho. Para que você não se torne menos humilde por conta dos elogios, tá? É o que eu sempre falo, gente. Nós temos que viver um equilíbrio em nossa vida. Tudo para tudo tem um equilíbrio. Então, a humildade não é você não reconhecer o teu valor, tá? Isso é bem diferente. A humildade é você receber, sim, elogios, mas você não deixar o teu orgulho tomar conta, tá? Porque existem muitas pessoas que ficam o tempo todo ali desejando todo louvor e glória para si mesmos. Sabe aquele líder, né, que adora que algum projeto dá certo, que às vezes o projeto, quem deu a ideia foi até alguém da equipe, e aí ele chega lá para todos os líderes dele, né, ou para os donos da empresa, enfim, né, para os seus superiores, e começa a trazer toda a glória para ele. Porque eu fiz isso, porque se não fosse eu fazer isso, porque se não fosse eu tomar a frente, a gente não teria conseguido, não sei o quê. Então ele toma toda a glória para si, se esquece da equipe, deixa a equipe de lado, quando na verdade, sem a ajuda da equipe, ele não teria conseguido nada. Isso aí não é um sinônimo de humildade. Um líder humilde, ele sabe quem ele sabe sim que ele foi essencial para que a equipe alcançasse aquele resultado, porque se a equipe está alcançando o resultado, é porque ele é um bom líder, claro,
porém ele não anseia toda a glória para si mesmo. Ele divide toda essa glória com a equipe. Ele divide tudo com a equipe e ele exalta a equipe em público, que é o que Deus faz com a gente. Se nós formos humildes, Deus vai nos exaltar em público. Então quem vai te exaltar vai ser Deus. Não é você mesmo que se exalta a si próprio. Então a gente tem que começar a ter mais esse comportamento de reconhecer que a glória não é só nossa, é da equipe também. E sobre o que eu falei para vocês, né, que a humildade não é você não reconhecer o seu valor. Jesus sempre reconheceu o seu valor e ao mesmo tempo foi humilde. Jesus mesmo falava que ele era o próprio Deus e ao mesmo tempo ele era humilde. Então reconheça sim o teu valor, reconheça quem você é, porém com humildade. Tome para si todas as suas qualidades, todos os seus talentos, mas com modéstia. Só que para isso, para você conseguir reconhecer o teu valor, tomar para si quem você é de verdade, reconhecer tuas qualidades ali e ao mesmo tempo ter essa humildade, isso exige um certo nível de maturidade. A pessoa que não tem um determinado nível de maturidade não sabe lidar com isso, não sabe lidar com essa questão do autoconhecimento e ao mesmo tempo ter essa humildade. A humildade, gente, é para pessoas maduras, tá? Pessoas que não são maduras não conseguem ser humildes. Elas continuam ali mergulhadas no orgulho, mergulhadas no próprio ego, mergulhadas na sua própria arrogância e às vezes não percebem. Então tome cuidado com isso. Tome cuidado toda vez que você se pegar ansiando por louvor e glória para si mesmo. Tome muito cuidado. Siga o exemplo de Jesus. Humilhe-se diante da mão poderosa de Deus e Ele mesmo vai te exaltar no momento certo. Eu te garanto, se você for humilde, se você seguir todos esses princípios que eu estou te ensinando aqui nesse curso, Deus vai te exaltar e eu não tenho dúvida que Deus vai te exaltar no momento certo, na hora certa. Essa foi a nossa aula de hoje. Essa é a principal característica que Jesus nos ensina através do seu método de liderança. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você esteja aprendendo muito com essas aulas e eu espero de verdade que você esteja praticando tudo isso no seu dia a dia e eu não tenho dúvidas de que todo esse conhecimento, todos esses princípios vão transformar a sua vida. Na próxima aula nós vamos falar sobre o poder da coragem e eu já estou aqui ansiosa para a próxima aula porque nós vamos falar pela primeira vez aqui na nossa série de estudos. Nós vamos falar sobre uma líder, uma mulher. Nós vamos falar sobre liderança feminina e nós vamos falar da coragem dessa mulher. A próxima aula vai ser muito legal também, então aguardo vocês lá. Não esqueça, gente, de curtir, de compartilhar, de comentar e eu te vejo na próxima aula.